Olá, meus irmãos, paz do Senhor, amém? No vídeo anterior nós vimos sobre o batismo, vemos quem pode se batizar e quem não pode e o que é necessário para que uma pessoa seja batizada nas águas. Hoje vamos dar continuidade ao estudo, mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para estar nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor para outras pessoas, amém? Então vamos começar o estudo. O que é necessário para ser batizado? Crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas o que significa crer? Não é apenas acreditar que Jesus existe, ou sabe que ele morreu na cruz, ou que é o único Senhor e Salvador. Crer em Jesus é muito mais do que isso. Significa que ele é o único que pode nos salvar e nos garantir a vida eterna. É ter uma comunhão íntima com Ele a partir de agora. Não queremos viver a vida que vivíamos antes, e sim queremos viver uma vida que agrade a Ele. Significa que vamos obedecer a Sua palavra. Crer e não obedecer são contradições. Essa mudança verdadeira é chamada de conversão. Está arrependido de seus pecados. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. O arrependimento, segundo Deus, é o sentimento de mudarmos o nosso ponto de vista e nossos sentimentos em relação ao pecado, e permitirmos uma mudança na mente, produzindo uma reforma no nosso comportamento. O arrependimento é um sentimento que o Espírito Santo coloca em nós. Leia em 2 Coríntios 7:10. Arrependimento é a decisão de não pecarmos novamente. É uma mudança na mente, é chorar com sinceridade diante de Deus, pedindo perdão. Então, nesse momento, o Espírito Santo de Deus age em nós, nos fazendo enxergar o mal que causamos a Deus e a nossa alma. Leia em Atos, capítulo 8, versículo 22. Como saber que estamos verdadeiramente arrependidos? Inicialmente pela mudança em nós. As coisas velhas foram abandonadas, tudo se fez novo. Tudo que fazíamos não faremos mais, pois agora conhecemos a verdade. Fomos transformados em novas criaturas. Nossas atitudes agora serão diferentes em todas as áreas da nossa vida. Leia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando nos arrependemos de verdade e mudamos nossas opiniões, não queremos mais cometer os mesmos erros novamente. Não desejamos continuar amando o pecado, não praticando mais o pecado, não por medo ou porque seremos castigados, mas porque o odiamos. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso traz uma tristeza profunda, mas a pessoa pode voltar a praticar os mesmos erros. O Espírito Santo não age no remorso. Uma pessoa pode ter remorso, porém não tomar nenhuma atitude em relação a esse sentimento. Já o arrependimento sincero faz a pessoa tomar uma atitude para corrigir e abandonar o erro. Estar liberto. Quando nos chegamos a Jesus, fazendo a oração de confissão, aceitando como Salvador e Senhor, temos muitas coisas das quais devemos ser libertos. Muitas pessoas, quando vêm a Jesus, têm vícios de fumar e beber, praticam a mentira, a prostituição e todo tipo de pecado. Vivem uma vida errada e cheia de pecados. Para eles, até parecem coisas comuns e naturais, mas desagradam a Deus. Para sermos batizados, temos de deixar de praticar essas coisas e estamos transformados, ou seja, regenerados. Às vezes, isso não é fácil, mas agora temos o Espírito Santo que nos ajudará nos guiando e ensinando todas as coisas. Leia em João, capítulo 14, versículo 26. Agora, já conhecemos o que agrada ou não a Deus. E a verdade é que Jesus nos libertará dessas coisas que nos escravizam. Leia em João 8, 32, Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2 e Romanos 6, versículo 18 e 22.
Sozinhos não venceremos essas coisas, mas para isso temos a ajuda do Espírito Santo, que agora está vivendo em nós e que nos dará as forças necessárias para vencermos. Ore sempre para que isso aconteça em você. Há muitas coisas que precisamos abandonar para alcançarmos a nossa morada nos céus. Leia em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo do 9 ao 11. O que é regeneração? É a transformação que temos quando nos começamos a viver a vida com Jesus. E essa transformação é feita pelo Espírito Santo. A nossa vida, que era cheia de pecados, vícios e transgressões, é lavada pela palavra de Deus. E assim nós somos perdoados e purificados pelo sangue de Jesus. Então passamos a viver uma vida diferente daquela que vivíamos antes, tendo agora a nossa vida consagrada a Deus e guiada por Ele. A regeneração nos capacitará para vencermos as pressões e as tentações do mundo que de outra forma nos impediram de obedecer aos mandamentos de Deus. Portanto, não será pesado obedecer aos mandamentos de Deus. Pelo contrário, para que desçamos as águas do batismo, devemos estar cientes de que já não fumamos nem bebemos, não praticamos a mentira, o adultério, a prostituição. Não falamos mais coisas imorais, outras coisas mais que a Bíblia nos orienta a não praticá-las. Você pode dizer que já está liberto e apto para ser batizado. O significado do batismo pela imersão simboliza morte, abandono do pecado e nova vida com Jesus. Ou seja, aquela vida errônea que vivimos longe de Deus foi sepultada. Ela não deve existir mais. Leia em Romanos 6, versículo 1 ao 4. Isso quer dizer que nós agora, após o batismo, ressuscitamos para uma nova vida com Jesus. Leia em Romanos 6, versículos 5 ao 9 e Colossenses, capítulo 2 e versículo 12. O batismo também é uma confissão de pecados. Leia em Mateus 3, versículo 6, confissão de fé na palavra de Deus. Leia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, confissão de união com Cristo. Leia em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, confissão de boa consciência. Leia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, confissão de lealdade a Cristo. Leia em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Os requisitos para o batismo. Ser ensinado. O Novo Testamento mostra, segundo a comissão dada por Jesus, que está lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20, que antes do batismo temos a necessidade de ser ensinados primeiro. Em outras palavras, antes do batismo temos de ser discipulados. Então isso significa que somente os discípulos devem ser batizados. Você agora é um discípulo de Jesus. Ter fé. O livro de Marcos mostra a necessidade de termos fé para sermos batizados. Em Marcos 16, versículo 15 e 16. Está arrependido. O livro de Lucas mostra o arrependimento e a remissão de pecados como requisitos que devem vir antes do batismo. Nenhuma cerimônia equivocada realizada em nossa infância por nossos pais pode ser uma desculpa para que não obedecemos, tampouco deve ser desprezado, só porque em si não salva. Mas sabemos que muitas coisas que não são essenciais para a regeneração são essenciais para a obediência e o cultivo da vida cristã. De fato, o batismo é uma delas. E se eu pecar após o batismo? A Bíblia responde de várias formas. Leia em 1 João, capítulo 2, versículo 1, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, e em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Nestas passagens bíblicas, lemos que Jesus nos perdoa e se nos arrependemos de coração do que fizemos de errado. A Bíblia diz em 1 João
2:1, para não percamos. Isto é um mandamento. Porém, ele ainda afirma que, caso venhamos pecar, e se viemos errar, então temos junto a Deus um advogado, Jesus Cristo, a quem podemos contar com sua misericórdia e que poderá nos perdoar. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25 e 26, a Bíblia nos orienta para estarmos juntos e encorajarmos uns aos outros até o dia da vinda de Jesus. Se algum dia se sentir fraco, desanimado ou propenso ou pecado, procure auxílio de irmãos da igreja e de seu pastor. Nunca permita que o pecado volte a dominar você. Deixamos aqui uma palavra do próprio Deus para você